Olá, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra do Senhor aos nossos corações. E a palavra que eu venho trazer hoje é sobre arrependimento, o verdadeiro arrependimento. E eu vou ler Atos 3:19. Diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Aqui está querendo dizer que a gente realmente tem que se arrepender, se a gente quiser que os nossos pecados sejam cancelados. E voltar-se para Deus. O que quer dizer isso? Que se a gente não se arrepender, a gente está longe de Deus. Para estar perto de Deus, a gente precisa entender que sem arrependimento, sem quebrantamento, sem se humilhar na presença do Senhor, a gente não consegue voltar-se para Deus. Né? Deus não divide a sua glória. E muitas vezes a gente quer dividir a glória de Deus com a gente mesmo, com a nossa vontade. Né? Muitas vezes a pessoa não tem nenhum tipo de ídolo, nenhum tipo de Deus, ele só adora o Deus verdadeiro, o Senhor Deus, o Jesus Cristo, seu Filho. Mas a pessoa tem um ídolo que é seu orgulho, seu ego. Né? E a pessoa não consegue se quebrantar, a pessoa não consegue admitir que está errada, a pessoa não consegue admitir que está no pecado e precisa se arrepender. Hoje a gente tem visto, né, muitas vozes nas redes sociais, nas grandes mídias, que dizem que tudo bem, se você faz por amor, tá tudo certo. Tudo bem, se você não está prejudicando ninguém, tudo certo, isso não é pecado. Né? Então, assim, é um falso evangelho. Né? É um falso evangelho. Jesus disse que o pecado faz separação entre nós e Deus, né? A Bíblia diz isso. E não adianta a gente querer justificar o pecado. O pecado se arrepende, não se justifica. O pecado se arrepende e se deixa, né? A Bíblia fala sobre os frutos de arrependimento, que é quando a pessoa realmente ela demonstra que ela realmente se arrependeu, né? Em Mateus 3:8 diz: produzi, pois, frutos que mostrem o vosso arrependimento. Então não é só dizer que arrependeu e não ter mudança nenhuma de vida. Não é dizer que arrependeu e chorar, mas não tem mudança de vida. Né? Então, o que a gente percebe hoje? Que aí fora está sendo pregado um evangelho fácil. O evangelho venha como está, você será bem aceito do jeito que você é. Né? Tantas igrejas aceitando pessoas homossexuais dentro da igreja, mas aceitando o homossexualismo das pessoas, não querem que essas pessoas não precisam de mudança. Você pode continuar como você está. Adúlteros, casais em adultério, casais amaziados. Né? Quantos cristãos, gente, hoje em dia amaziados e acham que está tudo certo. Né? Eles não entendem a verdadeira palavra que significa amaziado, concubinato, união estável. Gente, isso é concubinato, isso não é casamento. A união estável é uma declaração de concubinato, é uma declaração que você mora com alguém, não é uma declaração que você é esposo e esposa dessa pessoa. Deus deixou o casamento. E a Bíblia fala sobre o leito sem mácula, né? Que a gente tem que honrar o casamento porque é santo diante de Deus, e o leito sem mácula, que é sem pecado. Só é abençoada a união sexual de duas pessoas heterossexuais depois do casamento. Isso é bíblico, isso é santo, isso é de Deus. Mas hoje as pessoas querem viver do jeito que elas querem e acham que está tudo certo. E estão dentro das igrejas achando que isso está certo. E não está certo. Depois a pessoa pergunta por que a vida dela espiritual não anda, por que Deus não ouve suas orações, por que ela não consegue ter aquela ligação com Deus íntima, ser batizada no Espírito Santo e etc. Por quê? Abandone o pecado. A pregação do evangelho é essa. Resumindo, é isso. Venha para Jesus, aceite Jesus, ouça a voz do Espírito Santo, que ele vai te convencer do pecado. E obedeça a voz do Espírito Santo quando ele disser que alguma coisa é pecado. Pare de fazer isso. Eu não consigo. Não existe esse de eu não consigo. Por quê? Pela sua própria vontade, você não vai conseguir mesmo. Se você, sem Jesus, você não consegue abandonar pecado, você não consegue abandonar vício, muito difícil. Existem pessoas que conseguem deixar de fumar, deixar de beber. Sim, tem propósito, vai lá e consegue. Mas eu falo assim, deixar de pecar, ninguém nunca vai conseguir sem o Espírito Santo. Porque é uma coisa espiritual. O pecado entrou na terra
através de uma decisão espiritual de Adão e Eva, que foi desobedecer a Deus. A partir do momento que a gente desobedece a Deus, a gente está em pecado. E são muitos os fatores que nos levam a pecar. Uma mentira, tantas coisas, né? Existem os pecados sexuais, que são os mais visíveis, mas existem outros pecados, né? A maledicência, a fofoca, a mentira e tantos outros. A cobiça, que é uma coisa tão escondida, porque as pessoas elas não falam que elas estão cobiçando, muitas vezes, mas elas estão. Elas estão com ciúme das outras, com inveja das outras. Isso é um coração do ser humano, que precisa ser moldado todos os dias pelo Senhor Jesus, que precisa obedecer à voz do Espírito Santo, porque Ele convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Então, gente, por favor, você que é cristão, eu sei que meu canal, eu falo mais para cristãos, os meus vídeos, quem vê mais são cristãos. Você que é cristão, se arrependa de verdade. Se arrependa, se humilhe, busque busque o Espírito Santo, sabe? Tenha vergonha de continuar pecando. Se você é cristão, você está dando uma igreja, pare com essa vida. Jesus está voltando e a gente precisa acertar a nossa vida com Deus, precisa se arrepender, precisa ter mudança de vida, de verdadeiro arrependimento, frutos de arrependimento. Então, se humilhe, não é vergonha se humilhar diante de Deus e nem diante das pessoas. Muitas vezes a gente vai ter que pedir perdão de coisas que, eu errei, mas fulano também errou. Não interessa. Vai você faz a sua parte. A parte do outro é ele com Deus, não é com você. Se você tem que pedir perdão, vai e peça perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo convence a gente. E se o Espírito Santo está falando no seu coração para você ir lá pedir perdão, mesmo que você não seja a pessoa que cometeu o erro. Se você tem que pedir perdão, vai e peça perdão. O Senhor vai te honrar quando você obedece. Isso que a gente tem que entender. O Senhor honra a nossa vida. Ele coloca paz no nosso coração quando a gente obedece. É maravilhoso obedecer a Deus. É maravilhoso. Eu tenho tido muitas experiências de quando o Espírito Santo fala comigo, eu vou lá, eu me humilho, eu faço, eu resolvo. Por quê? Porque eu quero essa bênção do Espírito Santo na minha vida. Eu quero essa paz. E enquanto eu não faço o que Ele está mandando, eu não tenho paz. Por quê? Porque Ele me incomoda. Com aquela voz falando, isso que você está fazendo está errado. Isso que você está falando está errado. Você fez assim, errado com fulano, vai lá pedir perdão. O que a Bíblia fala? Que quando você estiver para dar uma oferta para o Senhor, se você tem alguma coisa te incomodando com o seu irmão, vai lá e peça perdão. Acerte a vida com o seu irmão antes de trazer a oferta. E as pessoas não prestam atenção nisso. As pessoas vão, dão ofertas e ajudam o próximo e dão cesta básica e tudo mais, mas não se reconciliam com seus irmãos. Não se arrependem. Não tem mudança de vida. Não ouvem a voz do Espírito Santo. Enquanto a gente estiver desse jeito, a gente não vai estar seguindo realmente o que Jesus deixou. O verdadeiro evangelho é um evangelho de arrependimento, é um evangelho de quebrantamento. Se você não consegue quebrantar o seu coração, se arrepender de verdade, a Bíblia fala sobre a dura cerviz, né? A cerviz é isso aqui, ó. É quando você não consegue abaixar a sua cabeça, você não se rende a Deus, você não se rende ao Espírito Santo. E a Bíblia fala sobre o joio e o trigo. O que é o joio e o trigo? Né? Que está tudo junto. O joio e o trigo eles são muito parecidos. Olhando para um campo de trigo, você não percebe a diferença. Você percebe quando bate o vento, o trigo se curva e o joio não se curva. Isso é muito forte, porque a Bíblia fala que no fim dos tempos, quando o Senhor voltar, Ele vai separar o joio do trigo. Não seja o joio. Não seja a pessoa que não se quebra, a pessoa que não entende o que o Espírito Santo está falando com você. Não seja a pessoa que apaga a voz do Espírito Santo dentro do seu coração. Não seja a pessoa que não obedece à voz do Espírito Santo, entristece o Espírito Santo até que ele pare de falar com você e você esteja totalmente desviado da presença de Deus. Você só vai voltar para a presença de Deus quando você se arrepender, quando você se quebrantar, quando você se humilhar e abaixar sua cabeça diante de Deus. Quando você deixar que a sua vontade seja dominada pela vontade de Deus. Quando você deixar que o seu ego seja esmagado pela vontade de Deus. Isso é Bíblia. Isso é cristianismo. A gente tem um eu que quer falar mais alto, mas a palavra de Deus e o Espírito Santo tem que falar mais alto na nossa vida. Eu vou encerrar aqui, já está dando 10 minutos.
Queria fazer um vídeo curto, mas é difícil. E eu queria estar orando com você para o Espírito Santo realmente te convencer, né, do pecado, da justiça e do juízo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu venho aqui interceder por essas vidas que estão assistindo esse vídeo, para que elas realmente entendam, Pai, o que é realmente se arrepender diante do Senhor, para que elas quebrantem os seus corações, para que elas entendam o que é ouvir a voz do Espírito Santo e ouçam e obedeçam a voz do Espírito Santo. Eu realmente acredito que muitas pessoas, elas têm ouvido a Tua voz, Senhor, elas têm ouvido a voz do Espírito Santo, porque a partir do momento que essas pessoas aceitam Jesus e fazem uma oração, o Espírito Santo vem habitar dentro delas. Mas ao ouvir a voz do Espírito Santo e não obedecer, devagarzinho a gente vai apagando a voz do Espírito. A gente vai entristecendo o Espírito Santo. E com isso a gente se afasta da presença de Deus, a gente se desvia da presença de Deus. Não deixe que essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem se afastem do Senhor. Convença, Senhor, em nome de Jesus, através dessa palavra, que essas pessoas se voltem para o Senhor, se arrependam de todo o coração, se quebrantem e se humilhem perante a sua face, meu Deus, para que sejam perdoados seus pecados, para que sejam redimidos realmente para terem uma vida de santidade, uma vida de busca do Senhor, uma vida de andar no caminho estreito diante da Tua presença. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, por cada pessoa que vai assistir esse vídeo, que esteja assistindo nesse momento, para que o Senhor realmente venha com a Tua palavra de arrependimento, com a Tua palavra de salvação, resgatando essas vidas, trazendo elas para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.